Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe imensamente você, sua casa, sua família, o seu dia, sua sexta-feira, que seja maravilhosa. O final de semana está chegando e que você tenha uma programação incrível com a sua linda família. Começando pela mesa. Confie em Deus. Tudo vai terminar bem. Vai terminar bem. E ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. E ela disse, tudo vai bem. Tudo vai bem. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Uau! E estava tudo bem? Não. Não. De forma natural? Não. O seu único filho estava morto. Mas ela não pensou em funeral. Ela não falou de morte em nenhum momento. Mas saiu da boca dela o tempo todo, a despeito dos sentimentos. Imagina uma mãe perder seu único filho. A despeito de tudo, sentimentos, suas emoções, circunstâncias. O que saiu dessa mulher, a mulher de Sunem? O que saiu vai terminar bem. Tudo vai bem. Vai terminar tudo bem. Ela respondeu para Geazi que não podia mudar a vida dela. Que ensino! Aliás, a tribo de Issacar, que era a tribo que conseguia discernir os tempos, tinha sabedoria de discernir os tempos, recebeu como herança esse território. Eles eram de Sunem. Então, vemos que essa mulher tinha essa sabedoria. Ela sabia discernir não só os tempos, mas o que estava passando por ela. Então, você vê uma mulher que consegue ver que há uma unção que ela não pode viver sem. Ela agarrou a unção quando ela a encontrou. Gente, isso é fortíssimo. E a vida dela nunca mais foi a mesma. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela. Ele ordenou, devolva ou restitua, como está na Almeida, tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas desde que ela saiu do país até hoje. Olha que coisa forte. Quando essa mulher teve o seu primeiro encontro com o Eliseu, ela detectou, ela discerniu, ela percebeu que aquele homem não era um homem comum, que aquele homem tinha uma unção que ela queria para ela. Então, olha isso aqui, preste atenção. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica
Então, ela não estava à procura de nada. Ela queria Deus, ela queria aquela unção. Insistiu. Tem uma tradução que fala que ele foi constrangido por ela. Ela insistiu. Então, observa que ele não estava aberto inicialmente a ficar. Mas essa mulher insistiu. Se todo mundo insistisse naquilo que é bom, buscasse, insistisse, batesse. Quantos estariam vivendo resultados diferentes? Mas alguns vão até um ponto e depois param, desanimam, se entregam. Mas essa mulher insistiu para ter aquela unção na casa dela. Ela insistiu, ela constrangeu esse homem, ela buscou e ela investiu. Por quê? Essa mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Começou com uma refeição. Você começa de algum lugar? Ela começou fornecendo a ele uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem, que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Esse homem é um homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Ela começou insistindo para ele ficar e tomar uma refeição. E ela insistiu para que sempre que ele passasse por ali, fosse lá comer com eles. Agora ela quer mais. É isso que me encanta nessa mulher. Ela quer mais. Não basta só ele parar aqui para almoçar ou jantar com a gente. Eu quero que ele se hospede aqui. Eu quero que ele fique aqui. Imagina se todos buscassem a Deus dessa maneira. Insistisse, fica aqui, Senhor. Eu quero mais. Eu quero o Senhor habitando aqui. E ela então investiu. Ela investiu no ministério dele, ela investiu na vida dele, ela trabalhou para tornar a vida dele mais confortável, mais agradável. Ela agora não queria só fornecer a refeição, ela queria que ele se hospedasse. Ela construiu na casa dela um quarto para ele, um lugar para ele, mobiliou para ele. E quando essa mulher fez isso, ela atraiu fertilidade, porque ela não tinha filhos. Quando a morte chegou na casa dela, a ressurreição veio por causa da unção. Quando veio uma crise terrível sobre Israel, ela que ouvia esse homem, foi direcionada a se mudar dali até que a crise passasse. E ela foi. Quando o fim do tempo, ela volta igualzinho, ele falou, vá, fique 7 anos fora e volta depois. Quando ela volta, ela já vem com a petição para ir ao rei pedir a restituição das terras dela, da vida dela. Ela queria a casa dela de volta, aquela unção. Quando ela chega, olha o que Deus faz na vida de uma pessoa que persegue a coisa certa. Geazi, que desejou o que os sírios podiam dar. E toda pessoa que corre atrás
daquilo que os sírios estão dando, não vai terminar bem. E a lepra do sírio Naamã passou para ele. Agora, todo mundo sabe que um leproso não podia nem entrar na cidade. Todo mundo sabe. A Bíblia é clara a respeito disso, quanto mais estar na presença do rei. Talvez a lepra dele fosse sei lá, algumas áreas isoladas, que talvez ficassem escondidas, eu não sei. Mas a palavra que foi liberada sobre ele é que aquela lepra, a lepra de Naamã, viria sobre ele e sobre os descendentes dele. Pois ele agora, olha o que Deus faz para abençoar uma pessoa fiel. Quem é que está lá na presença do rei contando os feitos de Eliseu? O Geazi, que contraiu a lepra do sírio Naamã. E quando ele está contando exatamente a história dessa mulher, ela chega com filha à petição. Deus, olha as conexões. Porque o que nós vemos aqui são conexões divinas. Mas quando essa mulher teve esse encontro com essa conexão divina, também veio uma tarefa divina. Ela sentiu de fazer algo, porque a unção, ela chega, ela te move a agir, ela leva você a se mover. Isso é forte. Ela desejou, lembra? Ela desejou a unção que estava naquele homem. Ela investiu. E isso mudou a vida dela, o destino dela. Pois agora o rei designa para ela um oficial só para trabalhar nas questões dela e devolver não só as terras dela, mas todo o tempo em que a terra dela foi explorada, todo o tempo da colheita, toda a renda das colheitas. Toda a renda das colheitas. Então ela não foi só restituída, a restituição não foi num nível só do que era dela, mas até do que ela não esperava, não pediu. Foi muito além, porque a restituição ela sempre vem num nível mais alto do que a perda. Você sofreu uma perda, a restituição vem numa proporção muito superior. Deus deu a ela mais do que devolver as terras dela. Quando o filho morre, ela não se desespera. Apesar de depois estar escrito, Eliseu falando que não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que ela estava muito angustiada. Mas ela não deixou aquelas emoções saírem. Muito pelo contrário, ela tinha um altar de investimento. Ela pegou, porque tinha uma promessa retida ali. E aquela unção liberou, que foi do filho. Quando o filho morre, quando a promessa morre, ela corre e coloca no altar do seu investimento. Está ouvindo? Quando a promessa morreu, ela não enterrou, como é o fim de tudo. Mas ela foi e colocou no altar do seu investimento. E quando ela colocou no altar do seu investimento e correu atrás, mais uma vez, ela foi onde Eliseu estava, onde aquela unção estava. Ah, isso é forte. Ela teve o filho de volta. Todo mundo tem um altar. Porque aquilo que tomar o seu coração, aquilo que toma o coração de uma pessoa, se torna o Deus dela, a vida dela. E essa mulher enxergou Deus nesse homem.
Ela sabia que a unção que estava nele vinha de Deus. E ela queria essa unção que vinha de Deus. E ela investiu nisso. Agora, veja bem, o altar do investimento dessa mulher foi transformador para ela. Mas todo mundo tem um altar onde ele tem investido. E a pergunta é, onde você tem investido? Tem trazido para você o retorno? Tem dado a você recompensa? Porque talvez você está investindo. Você vem investindo a sua vida em algum lugar. Você tem um altar, mas não é um altar para Deus. Você tem investido num lugar, mas esse investimento não está trazendo uma boa recompensa para você. A recompensa não tem sido boa, mas na vida dessa mulher foi. Foi muito boa. A vida dela mudou. Você vê que a partir daí, tudo girou em torno dessa unção, das direções que ela recebia por parte dessa conexão divina que Deus colocou na vida dela. Quando ela discerniu que aquele homem que passava ali não era um homem comum, ela entendeu que aquela era uma conexão divina. Ela entendeu que Deus estava dando a ela uma bênção que ela não podia soltar. E também uma tarefa divina, que era de investir para agarrar e segurar aquela unção com ela. Você tem feito o mesmo? Você tem feito o mesmo? Ei, quando ela se encontrou com Eliseu, ela nunca mais soltou. Ela insistiu para ter aquilo. Ela investiu para ter aquilo. Ela pôs dinheiro, tempo, energia para ter aquilo com ela. E olha o resultado na vida dela. Preste atenção. Leia esse texto. Leia tudo sobre essa mulher. E você vai entender. Terá talvez até revelações maiores para a sua vida. Porque Deus, toda vez que Ele quer abençoar uma pessoa, Ele coloca alguém na vida dela. E Satanás, toda vez que ele quer destruir com alguém, ele coloca alguém na vida dela. Quantas pessoas que eu vi ser destruídas por causa da conexão demoníaca? Foi um relacionamento, foi uma amizade, foi até uma parceria de negócio, que foi um desastre, que foi o próprio mal que colocou. Mas quantas pessoas que eu vi crescer e prosperar, porque Deus enviou a conexão certa, a pessoa certa, para uma amizade, para um relacionamento, para fortalecer a vida espiritual, para os negócios. E Deus abençoou a vida daquela pessoa através daquela conexão. A vida dessa mulher foi abençoada através dessa conexão com o Eliseu. A vida dela nunca mais foi a mesma. E ela usou de sabedoria. Ela insistiu. Ela agarrou a unção. Ela investiu na unção. Tanto que o que ela não tinha, dinheiro nenhum podia dar. Ela tinha dinheiro, mas o dinheiro não podia dar um filho para ela. Não podia dar aquela realização. Não podia dar aquela alegria que aquela unção trouxe para a casa dela, aquela paz que a unção trouxe para a casa dela.
mudou a vida dela, da família dela. Quando a promessa morreu, ela sabia para onde levar. Ela sabia onde ela havia investido a vida dela, o tempo dela, o dinheiro dela, o tempo, os recursos, a vida dela. Ela sabia onde ela havia investido. E a pergunta é: onde você tem investido a sua vida, o seu tempo, os seus recursos? Onde? Será que você tem vivido como essa mulher? Será que você tem se conectado às pessoas certas? Suas conexões são divinas, suas tarefas são divinas, suas ligações são divinas? Ou não? Seu investimento é divino ou não? Onde você tem investido a sua vida? Qual é o seu altar de investimento? Porque algumas pessoas estão reclamando do resultado da vida delas. Elas estão reclamando do que elas têm. Mas onde elas têm investido a vida delas, o tempo, o dinheiro? O que elas têm realmente segurado na vida, insistido para ter com elas? Onde elas têm sacrificado? Onde? Tem pessoas que tudo que elas não fazem é perseguir aquilo que vai trazer vida e transformação para elas. Infelizmente. Infelizmente. Mas essa mulher, sim. Essa mulher entendeu perfeitamente o que Deus estava fazendo. E ela segurou, e ela agarrou, e ela amou aquilo. E ela investiu com toda a força. E a vida dela foi abençoada de tal maneira que está aqui para você ver. Ela nunca perdeu nada. Ela superou todas as situações. Ela superou a morte do filho, tendo o filho de volta. Ela superou a crise, tendo restituição, além do que ela havia pedido. Essa mulher, depois, a história dela se divide em antes e depois de Eliseu. Antes e depois dessa conexão divina, desse investimento que ela fez. Por favor, eu sei que Deus está falando com você e não tem como você não entender o que o Espírito fala. Não tem como. Está na hora de algumas pessoas pararem e entender isso aqui. Sabe? Nós precisamos responder qual é o altar do nosso investimento. Definitivamente nós precisamos entender isso. Nós precisamos ver, ter clareza de qual é o altar do nosso investimento. Porque quando você investe no lugar certo, na terra fértil, quando você se agarra à conexão certa, você investe naquilo que é divino. Quando você segura a unção que Deus está colocando diante de você. O problema pode chegar? Pode. Mas você tem um altar de investimento. E você corre para aquele altar e diz: Senhor, eu investi nesta unção. Senhor, eu insisti para tê-la comigo. Eu investi aqui meu tempo, minha energia, meus recursos. E é aqui que eu vou colocar a minha promessa que parece que morreu, o problema que parece que não tem solução. Eu vou colocar aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor não terminou com isso e que não vai terminar da maneira que parece. Essa mulher tinha certeza. Tanto que ela falou para o marido, ela falou para Geazi, ela falou para todo mundo:
está tudo bem, vai terminar bem. Porque ela sabia onde ela tinha investido. Aleluia. Ela sabia onde ela tinha investido, ela sabia onde ela havia investido. Qual era o altar do investimento dela? E é daí que vem tanta segurança, tanta força. Quando você sabe qual é o seu altar de investimento. Qual é o seu altar de investimento? Onde você tem investido a sua vida, derramado a sua fé. Onde? Você tem vivido como essa mulher? Que pode se levantar diante de um quadro terrível de morte do único filho e dizer, vai terminar tudo bem. Aleluia. Entenda essa palavra. E faça uma risca no chão. Persiga a coisa certa a partir de hoje. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Levante-se. Porque você sabe que Deus está falando com você e o que Ele está falando com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e clamo aos céus para que ela tenha o discernimento, a clareza, a visão e o comprometimento em fazer aquilo que o seu Espírito está direcionando. Ó, meu Senhor, que ela se levante agora e se alinhe com o Senhor, que ela se levante decidida a viver conforme a sua palavra está indicando, orientando. Dá a ela a visão, a clareza, o discernimento e a força para se levantar e ocupar o lugar e fazer aquilo que o Senhor espera dela e ocupar o lugar que o Senhor espera que ela ocupe. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram os seus pedidos para a oração, eu consagro tudo. E peço essa visão, essa clareza, esse discernimento para o seu povo. E essa atitude de fé. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha possuído os corações de tal maneira que nenhum consiga mais viver indiferente ao que ouviu aqui, mas que já tenham se levantado no espírito e na vida para viver alinhados com o Senhor. Cada pessoa que ora comigo. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. E hoje temos o 6º jejum. Abrimos às 15, damos início ao encerramento às 19h30. É tempo de restauração. Há uma unção de restauração. Corra para Deus. Corra. Venha hoje. Não protela. Se você não veio ontem, há um mês, você nunca veio, chegou a sua hora, levante-se e venha. Porque Deus tem algo com você e você sabe disso. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.